Olha só, gente, nossa live nesse momento é sobre o tema jogos de azar e a ganância. A gente tem percebido a artimanha do inimigo através do jogo do tigrinho, como a pessoa ela tem se entregado a essa artimanha, a esse jogo de cassino online, e muitas pessoas, muitos cristãos, muitos crentes têm se envolvido com jogos, e a vida tem sido tanto para os crentes como até mesmo para famosos, como eu vi um depoimento do Latino, ele dizendo que ele quase foi destruído pela questão dos jogos, das apostas. E a gente sabe que muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos cristãos católicos são viciados em jogos. E esse vício vai levar muitas pessoas para o inferno, vai destruir muito e está destruindo e já tem destruído a vida de muitos aqui na Terra. Tem sido uma destruição total a questão dos jogos de azar e o problema da ganância. Nós vamos ver aí essa dupla, jogos de azar e a ganância. E o texto que a gente vai ler está em Mateus capítulo 6, verso 19 até o versículo 34. Aqui diz assim mesmo, Mateus 6, versículo 19, se você quiser acompanhar, pode pegar a Bíblia, Mateus 6, verso 19 em diante, até o 34. Sobre as riquezas, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. O 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O subtítulo do versículo 25 em diante diz, na epígrafe, sobre os cuidados da vida. Versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? 26 diz: olhai para as aves do céu, que nem se semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E quanto ao vestuário, por que estás solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos e o que beberemos, ou com que nos vestiremos? O 32 diz: porque todas estas coisas os gentios procuram. Olha só, essas preocupações são características dos gentios. Olha só, porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Os gentios não, os mundanos buscam as coisas do mundo em primeiro lugar. O 34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Daqui em diante, com esta palavra em mente, Mateus 6, versículo 19 e 34, nós damos início à nossa live sobre jogos de azar e a ganância. Não passa esse vídeo não, fica comigo nessa live e vamos trazer este conhecimento para o nosso crescimento na graça
e no Senhor. Em um artigo na revista Christianity Today de 1983, Kenneth S. Kentzer definiu os jogos de azar como, olha só o que ele disse: um risco provocado artificialmente, assumido com a intenção de um ganho egoísta à custa do outro, sem ter como objetivo um produto útil ou benéfico social. Essa foi a definição de Kenneth sobre a questão do jogo. Henley H. Bennett apresentou a seguinte definição para o mesmo tema. Ele disse o seguinte: jogos de azar envolvem a transferência de algo de valor de uma pessoa para outra com base em mera probabilidade. Em geral, essa forma de probabilidade se distingue dos riscos que envolvem a compra de ações na bolsa de valores, pelo fato de que o dinheiro no mercado de ações é utilizado para o desenvolvimento da indústria. Do mesmo modo, a compra de todas as formas de seguro também envolve algum risco, mas a probabilidade não é o fator de controle no mercado de ações, nem na indústria de seguros. Vamos ver a história dos jogos de azar. Quer dizer, Paulo, que existe uma história sobre a questão dos jogos de azar? Sim, existe essa história e eu te convido a gente a ir a fundo e conhecer. Os jogos de azar não são uma novidade, pois são praticadas em quase todas as nações desde os registros históricos mais antigos. As ruínas de Pompeia, por exemplo, revelam mesas de jogos. E essa prática também é verificada no Egito Antigo pela descoberta de dados com números em todos os 6 lados. O historiador romano Tácito, de 100 d.C., observou que os jogos de azar eram comuns nas tribos germânicas. Até mesmo na história dos Estados Unidos, Kentzer observou a forte influência dos jogos de azar nessa seção desde o início. Ele disse o seguinte: a América começou como uma nação de jogatina. Os tripulantes do Colombo passavam o tempo jogando cartas durante a travessia do Atlântico. Em 1612, o governo britânico criou uma loteria para contribuir com o novo assentamento de Jamestown, no estado da Virgínia. George Washington declarou: os jogos de azar são filhos da avareza, irmãos da iniquidade e pais do prejuízo. Porém, ele próprio mantinha um diário completo de seus ganhos e perdas do jogo de cartas. Em 1776, o primeiro Congresso Continental vendeu bilhete de loteria para financiar a evolução. De 1790 a 1860, 24 dos 36 estados eles patrocinaram loterias controladas pelo governo. Muitas escolas e centenas de igrejas administraram as próprias loterias para levantar fundos. Puritanos como Cotton Mather pregaram contra os jogos de azar e foram mais tarde apoiados pelos metodistas e batistas, até que muitos estados passaram a rejeitar as loterias administradas pelo governo, sendo o estado de Louisiana e o último a pôr fim à sua loteria no final do século XIX. Mas o século XX trouxe novamente a abertura da loteria controlada pelos estados, precedidas pelas loterias da Igreja Católica Romana, e por volta de 1985 a maioria dos estados já seguia o exemplo da New Hampshire em 1964 na criação de uma loteria pública. Esse foi o dado histórico. Vamos ver os efeitos sociais dos jogos de azar e loterias. Vamos ver sobre esses efeitos sociais dos jogos de azar e loterias. Milhares de pessoas em toda parte do mundo já foram reféns das questões das jogatinas. Hoje a gente está vivenciando e atravessando uma era do jogo do cassino online, do tigre. São muitos outros os elementos, os símbolos desses jogos online, mas o tigre ficou famoso, mas são muitos outros animais simbólicos desse jogo. Mas todos eles são jogos de cassino online que estão destruindo vidas. Muitas pessoas estão aí afetadas, estão praticamente, algumas já até faleceram, outras se suicidaram, e tristemente posso dizer que também minha família foi refém
dessa desgraça desse jogo. E eu sei na pele, posso dizer com propriedade, que isso está acarretado até mesmo na presença de espíritos que estão por trás, espíritos que estão tangindo a humanidade para esse vício de jogatina. E quando a pessoa perde tudo, a sensação que ela tem é de tirar a própria vida. O desejo que ela tem, que ela se vê que perdeu tudo, a vida está afundada, destruída, ela pensa em se suicidar e morrer e acabar com tudo, a família, a própria vida. Mas vamos ver os efeitos sociais dos jogos de azar e loterias. Tem muitos crentes presos, muitos católicos presos na questão desses jogos. É um vício, carimbó da sorte, loteria, tudo é um vício. É um vício que está amarrando as pessoas. Elas muitas das vezes deixam de se alimentar para comprar a questão do vício, pagar a questão de apostar no vício. Jogo do bicho, muitos, milhares. E eu te digo sem medo, não preciso da tua opinião, você que vai assistir esse vídeo, se você concorda comigo ou não. Tudo aquilo que destrói não vem de Deus. Acabamos de ver aqui um texto na Bíblia, quem manda na regra da fé é a Bíblia. Não é o meu desejo, a minha tendência e queda para o vício, não. Quem determina o que é certo e errado na minha vida é a Bíblia. Se a Bíblia diz que eu não devo viver nessa tendência, nessa correria mundana, pelas riquezas, pelas posses, pela ganância das riquezas do mundo, como nós vimos agora em Mateus, então a Bíblia está certa e o viciado sempre vai estar errado. Agora que diversas formas de jogos de azar legalizados foram novamente introduzidos nos Estados Unidos e em muitas partes do mundo, parece que a febre afetou a maior parte da população. Em épocas anteriores, a jogatina era considerada algo centralizada no crime organizado e poucos se viciavam nessa prática. Agora, quase todos os estados e os distritos de Colômbia operam os jogos de azar como uma maneira de complementar a renda estadual. Muitas vezes para projetos considerados louváveis como a educação pública, como dizem eles, né? Os jogos de azar assumem atualmente diversas formas. Ao descer do avião em Las Vegas, o que imediatamente se vê são máquinas caça-níqueis e toda uma variedade de maneiras divertidas de se livrar de seu dinheiro. No entanto, essa cena de Las Vegas se repete agora em todos os tipos de paradas para caminhões, bares e lojas e conveniência, e até mesmo hoje na palma da sua mão através dos aparelhos celulares. Para muitos, a forma predileta de participar de jogos de azar são as loterias patrocinadas pelos estados, com seus números de loterias semanais ou diárias e bilhetes para raspar. A segunda forma mais popular de jogos de azar pode ser vista atualmente nos cassinos geralmente administrados por americanos nativos. Muitas vezes, a atração inicial para esses cassinos está nas refeições oferecidas com preços baixos. A esperança é que o jantar servirá para descobrir se a sorte está com a pessoa ou puxar as alavancas de uma ou duas máquinas caça-níqueis ao tentar a sorte nos jogos de carta do cassino, nas mesas de pôquer ou de 21, ou o rodar a roleta. Isso atrai muitas pessoas. Quando ela tem a tendência, ela não pode nem entrar num ambiente como esse. Parece que a mão dela coça. Enquanto ela não gastar o pouco que ela tem, não tentar a sorte, como elas definem, né, o vício, elas não se aquietam. Há ainda uma ou duas opções para seduzir o jogador: as apostas nos esportes ou as apostas do tipo parimutuel em corridas de cavalo, cães e outros eventos esportivos. Muitas casas de apostas lançam as apostas em eventos esportivos de grande divulgação que estão para ocorrer. As apostas são feitas sobre o resultado da partida, o vencedor ou até contra as cotações da própria casa. Além disso,
43 estados americanos realizam corridas de cavalo legalizados e contam com cerca de 150 hipódromos nos Estados Unidos. Hoje existe até os jogos de azar online, o que torna a tentação ainda mais acessível na internet e realmente seduz os que estão seriamente viciados em todas as formas de jogatina. Para aqueles que já tinham uma tendência, agora elas vão se enterrar e já estão se enterrando. Milhares de vítimas por toda parte do Brasil já se pode ser assistida na internet lamentando, chorando por ter destruído a própria vida, a família, ter feito muita dívida, gastado o pouco que tinha no banco, nas contas, ter destruído tudo e agora está endividado. E uns infelizmente já não podem mais nem contar o seu depoimento porque se mataram, se suicidaram. Por que os jogos de azar são nocivos para a sociedade? Assim como existe o grupo dos alcoólatras anônimos, também há o de jogadores anônimos. O segundo estima que existe aproximadamente 12 milhões de jogadores compulsivos nos Estados Unidos e muitas partes do mundo. O que é lamentável em toda essa questão é que, segundo a estimativa da Gambling Awareness Action Guide, Guia de Ação da Conscientização sobre os Jogos de Azar, em 1984, cerca de 96% dos jogadores compulsivos começaram a fazer apostas quando ainda não haviam completado 14 anos de idade. Embora a maioria das loterias estaduais tenha sido introduzida com a promessa de que traria um imenso fluxo de caixa para o bem-estar social e as necessidades educacionais de cada estado, os resultados não confirmaram o modelo previsto. Os custos sociais que surgem em outras áreas não foram levados em conta no cálculo dessa receita. Alguns dos resultados negativos têm sido fraudes, roubo, pobreza familiar, desarmonia conjugal, abuso de substâncias ilícitas, violência doméstica, tentativa de suicídio e muitos outros prejuízos não reconhecidos. Em vez de os jogos de azar servirem como uma forma fácil de recolher impostos sobre o dinheiro sem prejuízos, verifica-se que os custos foram apenas transferidos para outra área, com resultados ainda mais devastadores do que a falta de recursos original ou uma ou outra atividade mantida pelo Estado. Nesse caso, os únicos que saem beneficiados é simplesmente o sistema estadual financeiro nessa causa, porque os cidadãos que se viciaram são eles que são os destruídos. O pior resultado foi que as pessoas que menos poderiam custear a jogatina, os pobres e os desprivilegiados, gastaram 3 vezes mais dinheiro com jogos de azar, em porcentagem da renda, do que os que estão em níveis mais elevados da pirâmide. A maioria das pessoas que compra bilhetes de jogos de azar é pobre, negra ou hispânica. Além disso, em tempos de maior incerteza, o número dos que jogam com o objetivo de tirar a sorte grande com a qual esperam resolver todos os seus problemas é maior. E não há números definitivos disponíveis com respeito aos verdadeiros custos sociais causados pelos jogos de azar, mas está claro que há indícios suficientes para divertir o Estado e a sociedade de que estão brincando de roleta russa com a vida e a mente de seus cidadãos. Mas eles não se importam com isso. Apesar de conta, o que está em jogo não é a questão da dignidade, da felicidade humana ou familiar, mas sim a questão financeira deles. É a única coisa que eles vê. Muitas pessoas argumentam em defesa dos jogos de azar que tirar sorte era bastante comum na Bíblia. Eles dizem que era comum na Bíblia. Como se pode ver em Números 26, versículo 52 e 56, 1 Samuel 10, versículo 20 e 21, 1 Crônicas
24, versículo 5, e Atos dos Apóstolos 1, verso 26. De fato, depois de Judas ter se enforcado, seu sucessor foi escolhido por sorteio. E decisões posteriores na igreja também foram tomadas de forma semelhante. Porém, a base para essa prática era a soberania de Deus e seu controle sobre o que poderia parecer, pela mera observação, apenas uma questão de probabilidade. Como é ensinado no livro de Provérbios, a sorte é lançada no colo, mas toda decisão vem do Senhor. Provérbios 16, verso 33. O ato de transferir algo de valor de uma pessoa a outra com base na pura sorte é a custa da perda de dinheiro de outras pessoas, muitas delas com poucas condições de arcar com a perda do que apostam, afronta o desejo da Bíblia por justiça, equidade e preocupação com os pobres. Também viola a doutrina do trabalho, do amor pelo próximo e de uma mordomia cuidadosa de tudo o que Deus confiou a cada um de nós. Não se justifica usar algumas passagens a respeito de sorte na Bíblia para justificar o vício das jogatinas dos nossos tempos modernos, né? Aonde se vê a aposta viciosa, o que não é encontrado nas passagens da Bíblia. O valor das apostas continuou a aumentar à medida que pessoas, na esperança de se tornarem instantaneamente ricas e de experimentarem a emoção e a empolgação de ver a sorte a seu favor, foram despejando cada vez mais dinheiro nos cofres desses cambistas modernos. Depositar nossa confiança na sorte implica um ataque à soberania de Deus e a seu cuidado providencial conosco para o nosso bem. Na verdade, significa que não estou satisfeito com o que Deus atribuiu a mim, ou que acredito que sou capaz de cuidar muito melhor de mim do que de mim mesmo do que Deus tem sido capaz até então. Mas o texto bíblico ensina que a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Aonde está isso, Paulo? Pode ler lá. Pode ler lá que esse texto da Bíblia combate toda a ganância, toda a tentativa de sorte pela riqueza, toda essa correria pela riqueza dessa terra. Aonde está isso, Paulo, então? Está na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Também você se encontra em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Onde há falta de contentamento, também há falta de piedade. Por que tantos cristãos perderam o contentamento com quem Deus é e com o que lhes tem concedido? Porque muitas pessoas elas já não estão mais contentes com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus tem concedido para ela. Porque elas preferem dar lugar para essa ganância desenfreada, acabam apostando tudo que elas têm, todo o tempo, todo dia, numa questão de sorte, ao invés de confiar a vida dela e o futuro dela, o bem-estar dela, da família dela, na provisão divina. Porque elas dizem servir a um Deus, a um Senhor, a Jesus Cristo. Elas dizem ter Deus na vida, mas não tem Deus na fé, não tem Deus na confiança das suas necessidades contemporâneas, diária. E quando elas tendem a viver esse ciclo vicioso aí dessa ganância e dessas apostas, elas estão esfregando na cara de Deus que Deus não é o suficiente para cuidar delas, e elas estão expondo indiretamente que elas não confiam na provisão de Deus. A sedução do jogo de azar é a sedução do materialismo. No entanto, os crentes são convidados a ter um chamado ou vocação distinto dado por Deus. Certamente, isso requer diligência e zelo em nosso trabalho. Aonde está isso, Paulo? Provérbios capítulo 6, verso 10 e 11. Mas também exige que evitemos o roubo, como está em Efésios 4, verso 28. E qualquer outra expressão de preguiça que anseia por lucro instantâneo resultante de um golpe de sorte.
A riqueza nem sempre ela fez seus donos felizes. Será? Será que ser rico é realmente como a sociedade moderna, como esse mundo prega, que a felicidade está na luxúria, na avareza, na ostentação? Não é o que muitos ricos testemunham. Olha só, a riqueza nem sempre fez de seus donos felizes. John D. Rockefeller disse, se você pesquisar no Google quem são os Rockefeller, você vai ver que os Rockefeller são as maiores potências do mundo. Mas um deles, John D. Rockefeller, disse, ganhei muitos milhões, mas eles não me trouxeram felicidade. Cornélio Vanderbilt concordou. Ele disse o seguinte, cuidar de milhões é um fardo pesado demais. Não há prazer nisso. John Jacob Astor queixou-se dizendo, sou o homem mais miserável na terra. Até Henry Ford observou. Quem é Henry Ford? Henry Ford é o dono da Ford. Ele disse, eu era mais feliz fazendo o trabalho de um mecânico quando confiamos no dinheiro em vez de em Deus. Como está em Jó 31, verso 24 e 28 e Provérbios 11, verso 28 e até mesmo 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, verso 17 e 18. Quando confiamos no dinheiro em vez de Deus, somos levados a um falso senso de segurança e acabamos sendo enganados, como está em Mateus 13, verso 22 e Marcos 4, verso 19 e Lucas 8, verso 14. Porque construímos sobre um alicerce instável, como está em Provérbios 23, verso 4 e 5. E ao mesmo tempo que nos tornamos orgulhosos, como está em Provérbios 28, verso 11. Além disso, também corremos o risco de roubar de Deus. Mas é possível? Sim. Quando a ganância desenfreada, a loucura pela riqueza, pelas posses, pelos poderes, ela já está sobre o domínio, né? Ela já dominou o homem, ele é capaz de roubar a Deus, como está em Malaquias 3, verso 8. E, consequentemente, até mesmo de outros, como está em 1 João 3, verso 17. A passagem que apresenta o ensinamento mais claro contra os jogos de azar e a ganância está em Mateus 6, verso 19 e 34. E nós vamos ver agora com mais detalhes sobre essa questão. Em Deus confiamos, tudo mais é ferrugem. Qual é o texto, Paulo? O texto é Mateus 6, verso 19 e 34. E o título? O título é Em Deus confiamos, tudo mais é ferrugem. Ponto central. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 21. E a palavra-chave? A palavra-chave de exposição é a seguinte: princípios. E a pergunta que fica é: que princípios mostram que devemos confiar somente em Deus ao invés das posses e da riqueza ou dar lugar à ganância? Vamos ver o esboço. Nós vamos ver o esboço para entrar nos detalhes. Nós vamos ver 4 tópicos do esboço. Primeiro, a introdução. Antes dos 4 vem a introdução, que está no capítulo 6 de Mateus, versículo 19 e 20. O primeiro deles. Primeiro, somos o que pensamos. Capítulo 6, verso 21. Segundo, somos o que nossos olhos fitam. Capítulo 6, verso 22 e 23. Terceiro, somos e nos tornamos o que nos escraviza. Capítulo 6, verso 24 de Mateus. E quarto, somos o que é mais importante para nós. Capítulo 6, verso 25 e 34. Jesus já havia descrito em Mateus 6, verso 1 e 18, a vida particular do cristão ao tratar de áreas como a oração no próprio quarto, a esmola e o jejum. Então Jesus se referiu à vida pública do crente no mundo, visto que ela afeta o dinheiro, as posses, o alimento, a bebida, o vestuário e a ambição dele. Para o nosso Senhor, isso não era simplesmente uma questão de se desfazer dos bens ou reduzir o padrão da vida, mas dizia respeito ao coração por completo e aos olhos daqueles a que ele estava chamando do mundo. O versículo 21, o ponto central ou a ideia geral do texto,
está em correspondência com o versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. A palavra grega para bom é hoplos, ou hoplos, que é sadio, ou de forma mais literal, único, simples. Aqui se trata de uma metáfora para uma pessoa totalmente dedicada ao seu serviço a Deus. Não são poucos as ocorrências nas Escrituras em que os olhos são empregados como equivalentes ao coração. Assim, fitar os olhos no Senhor significa colocar o coração fielmente nele. Mas está na Bíblia isso, Paulo? Está na Bíblia. Salmo 119, verso 10 e Salmo 119, verso 18, como ocorre em Mateus 6, verso 21 e 22. Temos de examinar 4 princípios que dizem: em Deus confiamos, tudo o mais é ferrugem. Portanto, o que realmente nos define? Nossas posses? Nossos valores? Nossos objetivos? Nossa lealdade? Ou nossos impulsos básicos? Vamos ver o primeiro ponto, primeiro tópico. Somos o que pensamos, Mateus 6, verso 21. Lemos em Malaquias 3,16. Foi escrito um rolo de pergaminho como memorial em sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam e pensavam sobre o seu nome. Essas pessoas que temiam a Deus e dedicavam o melhor de seu rebanho, valores e estima ao nome do Senhor. Nesse contexto, o nome de Deus dizia respeito à sua pessoa, à doutrina, à ética e ao seu caráter. Os que temiam a Deus nos dias de Malaquias, eles julgavam o nome de Deus como sua posse de valor, superior a todos os outros valores, objetivos e estima. Portanto, o nome de Deus também deve ser nossa principal posse, alegria e aspiração de culto, antes e acima de muita coisa e muita posse. Essa é a razão porque nosso coração está precisamente naquilo que consideramos nosso maior tesouro, ou no Senhor, ou na cobiça de realizar todas as fantasias que a loteria ou as apostas em esporte nos permite, ou até mesmo o joguinho do tigre. Alguns pensam somente em seu tesouro ou em seu possível tesouro, e isso os define muito bem nos momentos que eles estão, a ponto de apostar. Se não houver uma lealdade maior ao nosso Senhor e uma disposição de nos desprendermos de todos os interesses materiais e exteriores como os objetivos supremos da vida, então seremos influenciados e moldados para perecer e agir exatamente como nossos imaginados tesouros mundanos. A Bíblia de fato não nos proíbe em nenhuma passagem a posse de bens materiais e de propriedades, a poupança para tempos difíceis ou compra de apólice de seguro de vida. Na verdade, ela elogia a pequena formiga que se move pelo chão e junta alimento para os meses de inverno, como está em Provérbios. Mas está na Bíblia, Paulo? Sim. Provérbios 6, verso 6 e 8. A Bíblia, a palavra de Deus, elogia a formiga que juntou para si, para guardar para o futuro. E ela manda a gente ter a formiga como exemplo para a vida do preguiçoso. Mas repreende o crente por não prover a própria família, como está em 1 Timóteo 5, verso 8. Todas as coisas da vida nos foram dadas pelo Criador para o nosso desfrute, como é ensinado em 1 Timóteo 4, verso 4 e 5. Porém, isso precisa estar dentro da confiança do crente, do cristão, na provisão divina. Não numa máquina de caça-níquel ou num joguinho de cassino online, ou no jogo do bicho, ou etc, muitas outras coisas. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A passagem de 1 Timóteo 6,17 acrescenta o seguinte ensinamento. Preste bem atenção, redobre a atenção, você que vai ver esse vídeo. Quero deixar um abraço na fé para minha amiga Raquel Lobo, que está assistindo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza,
mas em Deus. Quem fala isso? A Bíblia, em 1 Timóteo 6, verso 17. Que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Por isso, Deus proíbe o acúmulo egoísta de bens. É uma fantasia pensar que meus bens me definirão, dizendo quem sou e qual é o meu valor. Portanto, não devemos acumular apenas para nós ou ser indiferente aos necessitados. Martinho Lutero escreveu, o reformador Martinho Lutero disse o seguinte: sempre que o evangelho é ensinado e as pessoas procuram viver de acordo com ele, surgem duas terríveis pragas: os falsos pregadores que corrompem o ensinamento e então a senhora ganância que impede um viver justo, disse Martinho Lutero. O termo secularismo significa basicamente desta época. Outra palavra para o mesmo conceito é mundanismo, que assume duas formas: uma positiva, amor pelo mundo, e outra negativa, preocupação exagerada com as coisas deste mundo. Portanto, o mundo é uma perspectiva, uma mentalidade, uma forma de enxergar a vida que coloca qualquer coisa ou todas as coisas no mesmo nível ou acima, até mesmo acima de Deus. Por isso, não devemos estar centrados no mundo, mas em Cristo, seu reino e sua justiça. Se focalizarmos nossos bens mundanos, o resultado será traças, ferrugem, ruína e roubo. No entanto, as coisas que não são vistas realmente permanecem para sempre. Onde está isso, Paulo? Na Bíblia, em 2 Coríntios 4, verso 18. Elas contêm uma herança incorruptível e imaculada, que não desaparece e está reservada para o crente fiel, para o verdadeiro crente, para o verdadeiro cristão nos céus, como está na Bíblia em 1 Pedro 1, verso 4. Segundo ponto: somos o que nossos olhos confiam. Mateus 6, verso 22 e 23. O resultado de olhos únicos, simples, olhos bons e sadios, é um corpo bem iluminado ou um corpo em que a pessoa está acessível a Deus. Essa total devoção a Cristo nos capacita a encontrar nosso caminho na vida, dirigindo-nos para um objetivo verdadeiro. Porém, os olhos maus e perversos conduzem a uma vida de cegueira e trevas, porque o materialismo egoísta não concede luz à vida. Ele não pode suprir essa necessidade ao ser humano. Nosso olhar fixo em Deus precisa ser um olhar exclusivo e firme, que não se abala com objetivos e metas mundanos. Os olhos são considerados muitas vezes a expressão da alma no corpo. Isso podemos ver em Salmos 123, verso 2. Vemos essa ideia na semelhança apontada na comparação entre os olhos de um escravo que atentam para o menor gesto de seu senhor, com nossos olhos atentos no nosso Senhor, nosso Deus, aguardando a sua direção e provisão. Esse é o problema com a cobiça do dinheiro obtido com facilidade por meio de jogos de azar. Se fixarmos os olhos somente no objetivo de ganhar o grande prêmio, isso passa a nos influenciar de um modo que nos afasta de Deus e nos leva a ser completamente materialista e totalmente preocupado com o que é exterior somente. Negamos que Deus está no controle da vida quando chegamos a esse ponto, como um todo, e negamos que Ele administra o mundo por meio de sua providência. Criamos um novo versículo que não está na Bíblia, que é o seguinte: Deus ajuda os que se ajudam. Terceiro ponto: somos e nos tornamos o que nos escraviza, como está em Mateus 6, verso 24. É verdade que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, que é mamon. Se você for pegar essa passagem na Bíblia, no original, você vai ver que quando a Bíblia diz vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ela não está falando só de dinheiro. Você vai ver a palavra no original mamon. Mamon é uma divindade. Agora esse dia eu postei o vídeo sobre ele.
tudo sobre ele. Ele é uma divindade adorada. Ele é a divindade da riqueza, das posses. Na verdade, só Deus é o Senhor da riqueza. É Ele que é o Deus da riqueza através da providência. Mas o demônio se apropria das riquezas mundanas, terrenas, para garantir adoração, para garantir súditos, para garantir louvor, para garantir devoção. E o que muitas pessoas estão fazendo ultimamente, até mesmo através da teologia da prosperidade, é essa doutrina do materialismo, do triunfalismo, né? Elas estão adorando a esse Deus Mamon, como está em Mateus 6:24. Embora alguém talvez consiga servir satisfatoriamente a 2 empregadores, ele não poderá ter 2 senhores. A essência da escravidão, na verdade, consiste no domínio exclusivo. O profeta Elias, em 1 Reis 18, verso 21, perguntou ao povo: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal que vocês estão seguindo, então sigam Baal. Do mesmo modo, não podemos repartir nossa lealdade entre Deus e a Mamon, o Senhor das posses. É sério? Quem é a palavra que é Deus Mamon, que é a palavra aramaica para riqueza? Mas o Deus vivo requer devoção total e exclusiva de todos que nele crê e o adoram. Esse assunto do serviço a 2 senhores é importante e merece uma ilustração. Conta-se a história de um fazendeiro que anunciou à sua esposa que a melhor vaca que possuíam havia dado à luz bezerros gêmeos. Um era vermelho, o outro era branco. Temos de dedicar um ao Senhor, declarou ele com orgulho à esposa. Qual deles? Ela perguntou. Vamos esperar. Quando formos vendê-lo, saberemos qual é do Senhor. Alguns meses mais tarde, o fazendeiro entrou repentinamente na casa com más notícia. Ele disse o seguinte: o bezerro do Senhor morreu. Essa história se aplica muito bem a grande parte das supostas consagrações sinceras. Quando as coisas ficam difíceis, muitas vezes a parte que o primeiro sofre cortes e redução financeira é aquela que havíamos dito ter dedicado ao Senhor ou à obra dele. Tais pessoas parecem ter 2 senhores, não somente um. A gente tem visto, a gente percebe dentro dessa ilustração que muitas pessoas, elas não dão dízimo, elas não dão oferta, elas não contribuem, né? Elas dizem que Deus não precisa de dinheiro, sabe? Elas não fazem nenhum tipo de boa obra a respeito das suas posses, das suas riquezas, a respeito do reino de Deus. Elas se tornam críticas, se posicionam como combatentes críticas, nos dias atuais sobre a questão financeira. Mas, para apostar, elas estão sempre dispostas para gastar no seu bel prazer, para depois lamentar porque gastei tudo. Tem tantas pessoas que, gastam todo o seu dinheiro nas drogas, em remédios, Elas gastam o seu dinheiro nas apostas, elas gastam o seu dinheiro nas ganâncias da vida, na luxúria. Elas nunca têm tempo para dar um pouco daquilo para Deus. Como esse fazendeiro, elas sempre entram, no celeiro, e elas sempre trazem a má notícia: o que era para o Senhor, eu gastei. Infelizmente, essa é a realidade. Milhares de crentes estão vivendo acorrentados por Satanás nessa prática. A vida dele nunca melhora, ele sempre vive preso, acorrentado na desgraça do jogo, do vício, dos vícios da vida, das apostas da vida. Ela não confia mais em Deus e vive nas apostas da vida. Não tem mais confiança na soberania e provisão de Deus. Infelizmente, elas estão aptas a trazer a má notícia: o que era para me dar para Deus já se foi. Pois é. Olha só, quando isso acontece, a gente só tem a lamentar. As passagens de Isaías 42, verso 8 e 48, verso 11 tornam isso claro. Eu sou o Senhor e esse é meu nome. Não darei a minha glória a outro. Quando Mateus 6, 24 usa a palavra odiar,
e amar, elas são empregadas de forma comparativa, não indicando um ódio ativo ou psicológico. Trata-se da destruição de algo em favor de uma lealdade maior. O que muitas pessoas estão fazendo, eu acabei de citar e recito novamente essa fala, é isso. É isso, as pessoas elas tomam uma decisão: não vou dar para Deus, não vou contribuir no reino, não vou contribuir na igreja, não vou engordar pastor, não vou engordar pastora, não vou dar para ninguém. Elas tomam uma decisão, e muitas delas tomaram a decisão e hoje estão acorrentadas nesse ciclo vicioso que elas tomaram. Elas sempre lamentam quando voltam do seu celeiro e vê o que era para dar para Deus morto. Sabe o que a morte significa? A morte significa ali que o ciclo da provisão se foi e ela caiu agora, sabe, num estado de ciclo vicioso, de destruição, de notícias tristes, de lamentações. A pessoa que vive no vício, ela só lamenta todo o tempo, principalmente quando ela já caiu na maldição de sempre perder. Porque é assim que todo vício termina. Ele sempre termina com a pessoa perdendo. Eu nunca vi um vício a pessoa terminar ganhando. Ele até começa muito bem, que é o caso do jogo do tigre, né? Ele até começa bem, a pessoa começa ganhando essas jogatinas. Porque por trás de todo esse ciclo vicioso existem espíritos de demônios que estão aprisionando a raça humana nessas coisas para trazer infelicidade, para trazer destruição no lar, para trazer divórcio, para trazer briga no lar, para trazer contenda, sabe, para trazer miséria para casa. O cara deixa de comprar uma boa comida para apostar. O cara deixa de comprar, sabe, um alimento para ele comer, mas ele gasta no vício, no cigarro, ele gasta no baralho, ele gasta no dominó, ele gasta na loteria, ele gasta no jogo do bicho, ele gasta em diversos tipos de vício, sabe? E ele nunca ganha mais, ele só perde. Infelizmente, essa é a realidade. Por quê? Porque a pessoa tomou a decisão dela, sabe? Em vez dela ajudar o reino de Deus, em vez dela contribuir, ela entrega na mão do diabo a vida e o sonho dela. Entrega para Deus. Meu amigo, eu tenho certeza que Deus vai colocar aí na tua telinha, uma hora ou outra, um dia ou outro, Deus vai colocar esse vídeo e tu vai assistir. Deixa eu te dizer, viu? Deixa eu te falar uma coisa. O reino do céu. Ah, você é viciado em aposta? É? Então tá bom. Deixa eu fazer uma loucura contigo. Eu te desafio, pela felicidade dos meus filhos, da minha família pela qual eu venho lutando para manter de pé. Eu te desafio a tu apostar no reino de Deus. Se tu não tem um retorno verdadeiro, tu não precisa de lance de sorte. Aposta lá, eu te desafio. Não estou te dando para te me dar nada não. Ora a Deus, pede a direção dele e ele vai te dizer aonde você pode contribuir, aonde você pode ofertar, aonde você pode dizimar, aonde você pode usar, a quem. Ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar. E eu duvido se a tua bênção não será recalcada, sacudida e transbordante. Sabe por quê? Porque Deus dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Não é uma questão de botar na mão do Satanás, no jogo do diabo, mas sim colocar no jogo da fé. É lá sim, no verdadeiro jogo da fé, que é o reino de Deus. É no reino de Deus que a semente verdadeiramente nasce, dá uma árvore e dá muito fruto. É lá que prospera. O solo do reino de Deus é o melhor solo para se jogar. Eu duvido. Faça isso, experimente. Eu já fiz isso. Eu sei que é certo. Quando se faz de coração, o retorno é certo. Deus abençoa de forma tremenda. Por isso que tem muitas pessoas, você olha assim, olha, deixa eu falar uma coisa pra gente entrar no quarto. Você pode observar, tem muitas igrejas aí que o cara é pilantra. Eu sei que é. Você também sabe. Você sabe que o cara não é o cara. Sabe que ele não é aquele líder legal. Você vê que a doutrina dele não combate muitas das vezes com a Bíblia. Mas se você olhar, muitas pessoas ali,
elas testemunham que eu vou usar a nossa linguagem quando estávamos conversando agora há pouco, que elas apostaram no reino da fé, na fé, no solo da fé, e deu certo. Por quê? Porque não é o pastor, não é a pastora, não é o líder, é Deus. E essas pessoas fizeram de coração e elas fizeram para Deus. Por que deu certo para elas? Porque elas fizeram de coração para Deus. Não faça de má vontade, não faça de coração. Faça de boa intenção, não é com a intenção de ficar rico não, como é na loteria. Faça com amor, faça olhando o bem-estar, faça olhando a provisão, que o que você está dando vai ajudar alguém, ou alguma coisa, ou alguma área do reino de Deus, alguma pessoa, de alguma forma. E eu duvido se Deus não vai anotar o teu nome no caderno dele da provisão celestial, se ele não vai mover céu e terra para te abençoar. Você sabe o que eu estou falando é certo. Eu não sou de falar palavras, sou de lá papo furado não. Apesar de eu discordar de alguns líderes, mas eu vejo que algumas pessoas, elas testemunham que deu certo. Por quê? Porque não é o homem, é o reino de Deus. Ela fez pela fé no Cristo Jesus e pelo seu reino. Aí dá certo. Vamos ver o quarto ponto. Somos o que é mais importante para nós. Mateus 6, versos 25 e 26. Jesus nos exorta várias vezes a não nos preocuparmos. Versículo 25, 31 e 34, em relação aos três objetivos de preocupação deste mundo. Quais são os três? O primeiro, o que vamos comer. Segundo, o que vamos beber. E terceiro, o que vamos vestir. Os gentios buscam todas estas coisas. Isso aí é a correria do mundo. Mas nossa vida em Cristo precisa ser muito mais do que temerosa preocupação com questões exclusivamente temporais. A raiz da palavra inglesa worry é preocupação. É uma palavra antiga anglo-saxônica que significa sufocar. No inglês antigo, o termo que originou worry é Reagan, que significa estrangular. No inglês medieval, o verbo passa a ter o significado mais amplo, sufocar e rasgar. É isso que as preocupações faz. É o sentido da palavra grega usada em referência a Marta, que estava preocupada, estava sufocada, estava rasgando a sua alma. Marta estava se sufocando. Isso está em Lucas, que vem do grego merimano. Está em Lucas 10, verso 41. Que estava preocupada, Marta estava muito preocupada, sufocada, com as tarefas de servir a Jesus, enquanto Maria permanecia sentada, aprendendo aos pés dele. Todos os preparativos que ela estava fazendo para o jantar haviam distraído, como está em Lucas 10, verso 40. Em Filipenses 4, verso 6, Paulo fez uma advertência: não andem ansiosos, do grego merimate. Por coisa alguma, Paulo disse, a ansiedade não se assemelha ao contentamento ou à confiança no Deus vivo. Certas pessoas querem saber o que há de errado com a preocupação. Algumas têm a tendência de se preocupar. Ficariam ociosas mesmo se não houvesse com o que se preocupar. Porém, eis o que há de errado com a ansiedade. Ela é incompatível com a fé e a confiança. A preocupação não aumentará a produção de nossa comida, bebida ou de nossas roupas. A única coisa que fará na realidade é abreviar nossa vida. Martinho Lutero ensinou, ele disse o seguinte, olha o que o reformador falou: vejam, Deus está fazendo das aves nossos mestres. No Evangelho é uma grande e constante vergonha para nós o fato de um frágil pardal se tornar teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Portanto, sempre que os ouvir o canto de um rouxinol, você estará escutando um excelente pregador. Ele está dando aí um dos melhores sermão da vida prática na fé. É como se ele estivesse dizendo: prefiro estar na cozinha do Senhor, que fez todas as coisas no céu e na terra. Ele próprio é o cozinheiro e o anfitrião. Todos os dias alimenta e nutre inúmeros passarinhos com a sua mão. Se ele faz isso com eles, imagina qual é o interesse dele em mim e você. Mas o nosso problema é que muitos de nós, ao invés de sermos como o pardal que confia no seu Criador, né, e vive sobre o suprimento de sua provisão,
Muitos de nós estamos confiando mais nos bancários, nos donos da bolsa de valor, nos cambistas, no joguinho do tigre, na loteria, na caixa. Muitos estão confiando mais, viu, nessa questão da jogatina, dos vícios. Muitos estão aí numa carreira desenfreada. Como os versos populares também afirmam claramente. Disse a rolinha ao pardal: gostaria de saber por que os homens ansiosos nunca param de correr? O pardal respondeu: minha amiga, eu penso assim. Eles não devem ter o Pai Celeste, que cuida tanto de ti quanto de mim. A preocupação também não pode ser compatível com buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, como está em Mateus 6, verso 33. Porque neste caso todas as coisas lhes serão acrescentadas, como está no capítulo 6, verso 33. B. Para todos que se arrependem ou se arrependeram de seus pecados, o reino de Deus em sua vida já começou. Portanto, os crentes, o que os crentes buscam acima de tudo é o sucesso desse reino, o que consideram uma questão de importância suprema. Não se trata de imperialismo pecaminoso ou triunfalismo evangélico. É o triunfo de Cristo, seu reinado e a vitória sobre todo o mal, o objetivo principal e final de todos os que o conhecem. Tal sucesso, tanto para ele como para seu povo, pode ser alcançado em intervenção ou qualquer dependência da nossa sorte, de probabilidade ou de apropriação do dinheiro arduamente ganho por outra pessoa. E a conclusão de tudo isso é a seguinte: responder ao chamado de Deus nessa passagem, simplesmente reduzindo sua abrangência, tende a tratar apenas dos sintomas, não da raiz do problema. Quando nossos olhos estão focados em nós mesmos e não em Deus, sentimos que com a sorte e o dinheiro do nosso lado, podemos nos livrar de quase todo tipo de problema da vida, e é um grande engano. Em vez disso, quando nossos olhos estão fixados no alvo exclusivo de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, precisamos reorientar nossos valores, objetivos, lealdades e propriedades. Mesmo que tenhamos apenas brincado de apostar uma ou outra vez, precisamos fazer um retorno de 180 graus e suplicar o perdão de Deus. É nosso dever pressionar o Estado e os que promovem bolões, sorteios numéricos, loterias e jogos de apostas parimútil nos esportes e em outras áreas a parar de causar uma influência maligna nos que são pobres, têm pouca instrução e sofrem opressão. Raramente a história de pessoas que ganham uma aposta terminou bem, pois na maioria dos casos, por não estarem acostumados a lidar com tanto dinheiro de uma só vez, acabam sofrendo prejuízos morais e sociais. E está cheio, se você pesquisar, milhares de pessoas que ganharam, muitas delas não terminaram bem. Ademais, isso nem sempre é o ganho para os indígenas americanos que administraram os cassinos, pois assim como lhes foi imposto um flagelo dos séculos atrás com bebida e pólvora, podemos da mesma maneira causar a ruína de todo um povo com essa enorme riqueza, que já é praticamente inconcebível que o resultado disso seja qualquer outra coisa que não o desastre total que essa riqueza repentina costuma causar na vida de muitos na sociedade. A ganância é insaciável, pois uma vez que nos domina, não nos deixará, a não ser que, com a misericórdia de Deus, peçamos a Ele que nos liberte dela. E é o que a sociedade está precisando de forma diligente: buscar o perdão de Deus, se libertar dessa ganância desenfreada que já chegou nos lugares que não deveria chegar, como na igreja, como na vida dos crentes, dos católicos, dos evangélicos, dos cristãos, como já chegou nos lares de muitas pessoas e está sendo aí, sabe, um campo de conflito, de guerra, de destruição na vida de muitos.
Milhares de pessoas são afetadas enquanto nós batemos esse papo, buscamos conhecer esta área, enquanto nós estudamos este tema. Milhares de pessoas agora, neste exato momento, estão abaixando a cabeça e não sabem quando vão levantar, porque a destruição bateu na porta, a pessoa vacilou, entregou tudo, perdeu tudo, a felicidade dos filhos, o futuro dos filhos, o futuro do casal, o futuro de uma família, o futuro de uma alma, no caso daqueles que se suicidam, agora estão aí à mercê dos jogos e da ganância. Foge. Não é para crente, não é para cristão, não é para ninguém, porque o mal não é para ninguém. Aquilo que é mal não é para ninguém. Mas os domésticos da fé precisam se posicionar como atalaias e estar na torre de vigia. Não podem se entregar para essas práticas. Tem milhares de crentes que precisam criar vergonha na cara e confiar no Deus que ela orgulhosamente diz que serve, mas precisa confiar na provisão de Deus. Não é fácil, Paulo, realmente não é. Confiar em Deus não é fácil. É mais fácil quando ele abre uma porta, quando a gente já tem um dinheiro na conta. É fácil, fica fácil dizer graças a Deus por isso. Não é fácil não ter nada e viver pela fé e recebendo de Deus a provisão, porque não é fácil mesmo, mas é possível, e essa é a verdadeira vida do crente, a provisão de Deus. É Deus que abre a porta, é Deus que abençoa, é Deus que abre portas de trabalho, é Deus que emprega, é Deus que dá uma boa empresa, é Deus que põe no bom trabalho, no bom emprego, é Deus que abençoa com carro, com moto, com casa, com bom casamento. Tudo é provisão de Deus. Isso não pode vir da ganância humana, nem dos vícios dos jogos, dos cassinos, de coisa nenhuma, porque milhares pelo mundo agora estão sendo destruídos, perderam tudo, e isso é triste, lamentável. Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço para todos, desejo boa sorte para todos que vão assistir a live depois de postada, vão assistir o vídeo. Que Deus te abençoe. Se você está passando por esse problema, procure tratamento, procure uma pessoa, se abra com alguém, não se feche. Se você está viciado no jogo do tigre, no jogo do bicho, na lotérica, no carimbó da sorte, seja lá no que for, seja lá o vício que for, seja lá o jogo que for, se você está preso no videogame, no Free Fire, se você está preso em qualquer dessas desgraças, se você está preso, clame a Deus. Jesus pode te libertar, pode te tirar desse vício. Se você está preso nessas coisas, desse joguinho, nos celulares, nos tablets, se você precisa de libertação, eu determino no nome de Jesus Cristo na tua vida, que Jesus te liberte. Em nome de Jesus, faça de você uma nova criatura e afasta da tua vida essa maldição. E cuida da tua família, cuida da tua vida. Confie em Deus. Não gaste o dinheiro naquilo que não é pão. Prioridade é você se alimentar bem, a tua família está bem alimentada. Se vestir, se calçar com a provisão de Deus. Não gasta, não dá aos porcos a pérola que Deus te deu. Não dá a Satanás a bênção que Deus colocou na tua mão. Boa sorte, Deus te abençoe. E quando eu falo boa sorte, parece irônico, né? Mas eu estou desejando a sorte que vem de Deus. A sorte que eu li lá em cima, lá atrás no vídeo, quando eu falei da sorte que a Bíblia fala, que lançaram sorte na Bíblia, algumas passagens eu citei, veja aí, reveja o texto. É essa sorte na provisão, não nessa loucura mundana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Compartilha, comenta, deixe seu like, envie esse vídeo para um amigo, para uma amiga, no grupo da família, no grupo da igreja. Que Deus te abençoe.